Bom dia a todos, graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Jornada Bíblica, onde temos sido poderosamente abençoados, uma estratégia que Deus nos deu para que nós possamos buscar a face dele, entender o que ele tem por detrás das Escrituras. Aqui na Jornada Bíblica nós estudamos o que está escrito. O propósito é tirar das Escrituras sabedoria, conhecimento, história, revelação, para que haja uma transformação pessoal e também gere uma influência de transformação na vida de outras pessoas. Amém? Quero já agradecer a presença de todos que estão nessa live. Temos sido visitados pelo amor e pela presença de Deus. Então, bom dia a todos, que você possa, nessa manhã, além de tudo, acima de tudo, na verdade, poder sentir a presença de Deus na sua vida e deixar com que essa presença faça diferença na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Obrigado ao Senhor por mais um dia de vida, que o teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade, possa nos revelar aquilo que está no teu coração, Senhor. E que a palavra rema, a palavra logos, a verdade que liberta e que santifica, alcance as nossas vidas, possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom dia, hoje é dia 24 de junho de 2020. Estamos aqui em plena quarentena ainda, isolamento devido a uma epidemia de uma enfermidade chamada coronavírus ou Covid-19, que é o termo, e estamos ainda não podendo ter todas as nossas reuniões, tanto sociais, quanto profissionais, quanto ministeriais, presenciais. Então a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muitos já entraram aqui na live. Arthur Chapeta foi o primeiro a entrar hoje, né? Seja muito bem-vindo. Margarida está aqui com a gente. Rodrigo, glória a Deus. Antônio Carlos, bastante gente aqui conosco já nessa manhã. Daniele, Deus te abençoe. Daniele, Eve Camargo. Escreve aí se teu marido está contigo, se tua esposa está contigo nessa live. Fala, ó, tô aqui. Felipe também com a gente. Kelly Oliveira. Todos os alunos da jornada têm participado. Fernando Dias, que bom, que bom. Maria Cecília, Deus abençoe você que está aqui em São Paulo, doutora Nazaré, que está no Brasil, que está fora do Brasil. Temos aluno, a minha esposa aqui também já entrou, Rosângela Trotti, Ana Cristina, Valéria, temos alunos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis, temos alunos que entram aqui também da Bahia, de outros lugares do Brasil, de fora do Brasil também, temos alunos em Portugal, na Itália, que têm nos acompanhado constantemente aqui. Então quero agradecer Márcia, bom dia, Helena, Ana, Cantidiano. Tem alguns que eu tenho que ler pelo nickname. Luciene está aqui com a gente também. Pastora Lília nos acompanhando. Luiz, Lica, Carmen, glória a Deus. Bom dia a todos. Vamos lá, queridos. Estamos falando de um tema muito, muito interessante. Uma passagem, até gravei um vídeo falando ontem, uma das passagens, vamos dizer assim, tem algumas passagens bíblicas que são mistérios, né? Que dão aí, realmente, como diz o ditado popular, pano para manga. Ou seja, ela cria por trás dela uma atmosfera de mistério, de especulação, de perguntas, de dúvidas, né? E é interessante porque o espinho na carne, né, do apóstolo Paulo, que ele descreve no livro de 2 Coríntios 12, ele chama muito atenção. Então vamos já fixar o comentário aqui, ó. Jornada Bíblica, espinho na carne. O tema dessa semana é espinho na carne. Ontem, queridos, eu abri, só para você saber, eu abri no YouTube
o acesso a todos os vídeos da Jornada Bíblica, tá? Então, se você entrar no meu YouTube, Carlos Henrique Trotti, se você digitar lá meu nome, você vai achar o meu canal. Todos os vídeos da Jornada Bíblica estão liberados desde o primeiro, ok? Então, se você quiser assistir, se você quiser compartilhar, entra lá no meu canal do YouTube, faz o seguinte, é até um pedido que eu te falo, porque a ideia é a gente ter um número mínimo para o YouTube liberar que eu faça as transmissões via celular. Aí nós vamos ter mais recursos para essa aula, inclusive eu poder, em tempo real, compartilhar com vocês a tela que eu estou usando no computador. Eu tenho desenhos que eu quero passar para vocês, mapas. Muitas vezes a gente precisa ver algum mapa na hora para entender localização geográfica, tudo. Isso eu não posso fazer, nós ficamos limitados aqui no Instagram, ok? Mas pelo YouTube dá para fazer isso, dá para dar uma aula mais completa, ok? Então, buenos dias, Verônica, seja bem-vindo também, Dona Raimunda, que entrou aqui agora, a Raquel, a Sônia Cardial, bastante gente entrando. Ok? Exatamente, precisamos chegar a 1000 inscritos, falta bastante ainda, não estou desesperado, a gente consegue dar uma aula com muita qualidade aqui e completar tudo pelo Telegram, pelo grupo do Telegram. Se você não faz parte ainda, procure fazer parte do grupo do Telegram, mas pelo YouTube a gente teria mais recursos para essa aula, mais interação nessa aula também, ok? Então, queridos, bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, vamos buscar aproveitar bem o tempo que nós temos na aula live dessa manhã, ok? Nós estamos falando sobre o espinho na carne, nós começamos falando em 2 Coríntios 12, que descreve a experiência que Paulo diz a respeito, ele começa falando da experiência que ele teve com o sobrenatural de Deus, aonde ele foi arrebatado, levado subitamente à presença de Deus no terceiro céu, que pelas descrições bíblicas é onde se encontra o trono do Senhor, aonde Cristo hoje está sentado à direita do Pai, e ali ele teve uma experiência tão poderosa que a Bíblia mesmo diz que não há palavras que possam descrever isso, ok? Não tem palavras, as palavras são inexprimíveis, inefáveis, indescritíveis. Ou seja, é uma experiência tão maravilhosa que não tem como descrever. E a Bíblia diz que Paulo vai até lá, ele narra esse texto em terceira pessoa, ou seja, para dar ênfase ao evento e não à pessoa que estava vivendo aquele evento. Ele diz que essa experiência, quando ele escreve essa carta, contando essa experiência à igreja de Corinto, ele diz que ele viveu isso 14 anos antes. 14 anos antes. Então, e aí nós vimos o quê? Um pouco sobre o kabod, ou kavod, que é a glória de Deus. Kavod vem do termo kaved, que quer dizer denso, intenso, poderoso. Então foi uma experiência densa com a glória de Deus, com o peso da glória de Deus. E Paulo conta essa experiência, e nós falamos um pouquinho sobre o kavod, sobre essa glória de Deus que se manifesta e que há experiências que muitas vezes nós não vivemos porque nós ficamos preocupados em saber como é essa experiência, como viver essa experiência, como que Deus faz, como que Deus opera. Queridos, e o mais importante não é o como, quando, onde, mas é o momento. Amém? Por isso não funciona, deixa eu falar algo para vocês aqui. Não funciona, queridos. Me perdoem, mas não funciona. Você ouvir assim, olha, eu fui nesse evento e Deus operou dessa forma, vamos lá, de novo. Não é esse tipo de expectativa que nós podemos criar. Por quê, queridos? Porque Deus é multiforme sabedoria. Ele se manifesta hoje assim, amanhã ele se manifesta diferente. E às vezes as pessoas criam uma expectativa humana dentro de uma experiência espiritual. E isso não funciona. Você deve ir buscando simplesmente a presença de Deus e falando, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor preparou para mim? Pronto.
dessa forma. Dessa forma. As expectativas humanas nos frustram quando diz respeito a experiências divinas. Amém? Eu nem preparei essa frase, mas eu, se fosse você, já marcava aí. As expectativas humanas nos frustram dentro das experiências divinas. Ok? Bom dia, Helena. Bom dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Amém? Exatamente, Tati Calisto aqui deixou claro. Nós temos um encontro na Igreja El Shaddai, que é um encontro de 3 dias, um retiro poderoso, que a gente não conta como é que esse encontro acontece, porque a experiência é pessoal de cada um, ok? Então nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E Deus pode te dar a experiência onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. As expectativas humanas nos frustram dentro das experiências divinas, ok? Então crie expectativas espirituais em nome de Jesus, amém? Então, dei rapidamente aqui uma introdução e aí eu provoquei vocês lá no grupo do Telegram, provoquei também através de um post aqui mesmo no Instagram, dizendo assim: por que é que uma experiência tão poderosa que Paulo teve com Deus no período da sua conversão, porque nós vimos pelo período bíblico, né, de que o ano que ele escreveu essa carta a Coríntios, entre o ano aí de 57, 58 depois de Cristo, 14 anos antes, lá por volta do ano 43, 44, foi o período de conversão de Paulo. Foi o período em que, após ele se converter, pregar em Jerusalém, começar a ser perseguido, Paulo, o que ele faz? Ele se esconde em Tarso. Não é que ele se esconde, ele vai para Tarso, a terra natal dele. A gente sabe que na nossa terra natal, Jesus mesmo avisou, olha, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, no meio dos seus. Então ali a gente imagina que Paulo sofreu muita perseguição familiar, próxima. Foi um tempo meio de reclusão, porque aí vem uma passagem longa da Bíblia, onde não descreve o ministério de Paulo, ele vai voltar lá na frente só. E aí a gente percebe que Paulo ficou meio recluso. E ali ele tem essa experiência do terceiro céu, onde diz que ele foi arrebatado ao paraíso. E só depois de 14 anos, ele vem descrever essa experiência. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Quero que você pegue, porque esse versículo ele vai permear tanto a palavra de hoje, quanto a aula de sexta-feira já, a live de sexta-feira. Nós temos lives toda segunda, quarta e sexta, 1 hora de aula, 7 horas da manhã, das 7 às 8, e sábado do mesmo tema, uma imersão das 7 às 9, ok? São as aulas da Jornada Bíblica. E aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz assim: e para impedir que eu me soberbecesse, em outras traduções como a minha, me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Presta atenção. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras traduções, para me esbofetear. Ok? Bom, queridos, o que impedia Paulo de compartilhar essa experiência durante 14 anos? O que está escrito que nos mostra? Paulo tinha uma consciência, veja só isso, uma consciência da sua natureza humana tendenciosa ao velho homem.
Paulo tinha uma consciência disso. Paulo sabia quem ele era em Cristo agora e quem ele foi antes de Cristo. Queridos, é muito importante nós termos consciência de que hoje somos filhos de Deus selados pelo Espírito Santo, já falamos sobre isso, mas que, olha só, mas que viemos de uma natureza adâmica, humana, tendenciosa, ok? O nosso coração, na natureza humana, ele é tendencioso. Jeremias escreveu, quão corrupto e desesperadamente enganoso é o coração do homem. Quem irá conhecê-lo? Nós precisamos de um autoconhecimento, e a jornada bíblica nos leva a isso, por isso que a primeira mudança é a mudança interna, para poder nos posicionar frente às experiências espirituais que nós teremos com Deus. Eu quero te dizer que você vai ter grandes experiências com Deus. Deus vai te levar a mergulhos extraordinários na presença de Deus. Amém? Só quem recebe, diga amém. Mas nós precisamos ter consciência de quem nós somos e de quem nós fomos. E Paulo tinha essa consciência. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia quem ele foi. E por isso, essa consciência da sua natureza o levava a uma maturidade nas suas decisões, a uma maturidade nos seus discursos e na forma dele se expressar. Quer ver quem era Paulo? Vamos ver quem era Paulo antes de se converter ao cristianismo? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos 9, versículos 1 e 2. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Lembra, a jornada bíblica não se faz sem a Bíblia na mão, ok? Um caderno e uma caneta. Anote tudo. As suas anotações hoje vão servir para você no futuro. Vão servir para você quando você estiver ensinando uma palavra para as pessoas, quando você estiver compartilhando a verdade de Cristo ao coração das pessoas. Tem coisas anotações que vão fazer muita diferença na sua vida. Atos 9, 1 e 2 diz assim: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Olha isso. Olha a característica que Saulo tinha. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Paulo se considerava tão conhecedor, tão reto, tão íntegro na sua religião, na sua verdade religiosa, que ele respirava ameaças de morte. Ele se sentia no direito de prender e de matar cristãos. Olha isso. O primeiro cristão mártir descrito na igreja, que foi Estevão, a Bíblia diz que quando Estevão morre, porque ele é apedrejado, e ele morre, é aos pés de Paulo que isso acontece. Paulo consentia naquilo que tinha acontecido. Então Paulo, ele tinha uma postura, né, vamos dizer assim, de consciência própria, no sentido do que ele fazia, do que ele acreditava, que ele teve, né, a postura de ir diante dos sacerdotes e pedir cartas que o autorizassem a prender todos os cristãos que ele encontrava. Né? Vamos agora para Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Abre aí, Gálatas 1, 14. Diz assim: E no judaísmo
Paulo dizendo agora a respeito dele. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Olha só o que Paulo descreve ao seu respeito. Gálatas 1,14. Gálatas 1,14. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Olha a consciência ou o reconhecimento que Paulo tinha a respeito de si mesmo. É ele descrevendo sobre ele. Eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Ou seja, Paulo tinha uma consciência a respeito de si mesmo além dos outros, acima dos outros. Ele se considerava melhor do que os outros a respeito daquilo que ele acreditava, do que ele fazia, do que ele realizava. Então, em relação aos judeus da idade dele, ou seja, os mais velhos, porque isso é uma tradição oriental, todos os povos do Oriente, eles têm muita honra em relação aos mais velhos. Muita honra. Você pode pegar o quanto a família pro japonês, né, pro chinês, pro coreano, pro muçulmano, né, pros árabes, pros judeus, o quanto o pai e a mãe, eles são honrados, é importante, né? O quanto os mais velhos, a sabedoria dos mais velhos é levada em conta. Muito diferente do plano ocidental, que já prega, que já ministra uma rebeldia em relação aos mais velhos. Os mais velhos, no plano ocidental, eles perdem muito rápido a posição vamos dizer assim, de honra deles diante da sociedade. Você vê até mesmo uma pessoa às vezes com 55 anos, que está no auge de sabedoria, de experiência de vida, no auge assim, está ainda com força física e ao mesmo tempo sabedoria e experiência de vida, ele já é rejeitado no mercado de trabalho. Ele já é rejeitado. Então, não, 50 anos você já está velho para esse cargo. Você já está velho, nós estamos buscando alguém com mais juventude para ocupar determinados cargos na empresa. Isso é uma falta de sabedoria. Por quê? Porque um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos, ela tem, além de ainda força física, ok? Ela tem também conhecimento e experiência de vida. Ok? Mas lá no Oriente é diferente isso. Você pega as tradições, você vê como que é o discurso em relação aos antepassados, aos mais velhos, ao pai, à mãe, o quanto existe honra em relação a isso, né? Então, você percebe que Paulo, em relação aos mais velhos, ele tinha esse conceito. Mas em relação às pessoas da mesma idade, ele já se achava o melhor. Dizer aqui, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Agora olha isso, vai para Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Filipenses 3, de 4 a 6. Olha isso. Olha agora vem o ápice do que nós estamos falando aqui. Diz assim, embora, Filipenses 3, de 4 a 6, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Se alguém tem motivo de confiar na carne, ou seja, na força do seu braço, em você mesmo, o que Paulo diz? Eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha isso. Se tem alguém aqui que julga que pode confiar na sua sabedoria humana, eu ainda mais. Se tem alguém aqui que julga que pode confiar em si mesmo, eu ainda mais. É o que ele está falando aqui num dos discursos dele, né, numa das cartas dele à igreja de Filipe. Ou seja, por quê? Porque eu passei por todo o processo. Fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu deve ser. Sou da descendência da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça, irrepreensível. Eu praticava tudo. Esse era Saulo. Um homem que era irrepreensível, mas que fazia tudo na força do braço. Que fazia tudo segundo a lei. Ele mesmo mostra que não havia da parte dele relacionamento com Deus. Mas havia o quê? A postura de um homem que confiava em si mesmo. Queridos, a velha natureza de Paulo era marcado pela autorretidão, arrogância, soberba e prepotência. A velha natureza de Paulo era marcado pela autorretidão, arrogância, soberba e prepotência. Ele sabia, Paulo sabia quem ele foi. Ele sabia que quando ele teve aquela experiência do terceiro céu, se naquele momento ele fosse exteriorizar aquela experiência, ele ainda poderia incorrer no erro de expressar aquela experiência baseado em arrogância, em prepotência, em soberba. Ele poderia contar: eu fui ao terceiro céu. Deus me levou, Ele me escolheu para ver o paraíso. Olha só. Depois de 14 anos ele escreve assim: eu conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Olha a diferença. Olha a diferença, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma luta diária e contínua com nossa velha natureza, que só vai ser vencida numa decisão de total dependência de Cristo. Presta atenção nisso. Existe uma luta diária e contínua com nossa velha natureza, que só vai ser vencida numa decisão de total dependência de Cristo. Anote isso, publique isso, ministre isso, porque ela é muito real e verdade. Queridos, lutamos diariamente com a velha natureza. Diariamente. Você pode ter 90 anos de conversão, você vai estar lutando com a sua velha natureza e com pontos da sua velha natureza aonde você tinha mais fragilidade. Mais fragilidade. Ok? Eu tô sabendo esse apóstolo Fábio, querido, só para ficar bem claro, esse apóstolo Fábio é um apóstolo da visão celular, que anotou aqui que a mãe dele faleceu, é um apóstolo da visão celular de Mauá, da cidade de Mauá, ok? Porque algumas pessoas podem confundir com o apóstolo Fábio Abud. É o apóstolo Fábio de Mauá, a mãe dele faleceu nesses dias, ainda foi uma situação muito constrangedora dentro do hospital, porque houve uma certa negligência de atendimento médico e ela acabou falecendo. Ontem eu já recebi essa notícia, nós oramos já aqui por ele, amém? Que Deus possa consolar o coração do nosso apóstolo Fábio, que é um amigo meu, já ministrei muitas vezes na igreja dele, e também toda a sua família, todos os filhos e netos sejam consolados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, voltando aqui, existe uma luta diária com nossa velha natureza, que só será vencida
com a decisão, entenda uma coisa, com a decisão de total dependência de Cristo. É uma decisão que Paulo tomou em depender totalmente de Cristo. Então, o que nós vemos? Que Paulo venceu, ou vencia diariamente aquela natureza. E ele sabia que 14 anos antes, se ele contasse aquela experiência, ele não ia dar a glória devida a Deus. E nós falamos que quando a glória é dada a Deus, ela permanece. Mas quando é esquecido isso, o nosso coração entra em trevas. Falamos isso segunda-feira. Amém? Então presta atenção em algo. Presta atenção em algo. A questão é que normalmente o soberbo, ele não se considera assim. Ele apenas se acha certo e detentor da verdade. Você sabia que o soberbo ele não se considera soberbo? Ele só se acha certo e detentor da verdade. Amém? O que Jesus diz no livro de Mateus 23, 12? Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Entenda que nós precisamos buscar em Deus o entendimento a respeito do que é a soberba. Ok? A soberba, ela é o pior tipo de embriaguez que existe. A soberba é o pior tipo de embriaguez que existe. Presta atenção nisso. Presta bastante atenção nisso. Se você for no dicionário agora e procurar embriaguez, você vai achar lá: resultado de ingerirmos demasiado teor alcoólico, então o alto consumo de álcool gera embriaguez. Estarmos eufóricos e ansiosos gera embriaguez. Porque a embriaguez é a perda das faculdades mentais, dos reflexos e da consciência natural das coisas. A perda da faculdade mentais, dos reflexos e da consciência natural das coisas. Euforia, extrema euforia ou ansiedade gera embriaguez. A perda da consciência natural das coisas. É um estado de fuga da realidade. Tudo isso você acha como tradução para embriaguez. Ok? E a soberba é o maior nível de embriaguez que uma pessoa pode viver. É o pior tipo de todas. É a soberba. Porque ela tira completamente o entendimento, a consciência natural do que está acontecendo. Ela gera uma outra realidade na mente e no coração da pessoa que está subjugada àquela soberba. Então, se Paulo não vencesse diariamente a soberba que existia na vida, na velha natureza dele, que muitas vezes tenta ressurgir em nós, mesmo já caminhando com Cristo, ele não teria consciência de como passar a experiência que ele teve junto a Deus quando ele foi levado ao terceiro céu. Olha só que tremendo isso, queridos. Olha só que poderoso isso. Você quer ter experiências poderosas com Deus e conseguir passar essas experiências que você tem para o próximo, para poder edificar a fé das pessoas, você precisa estar livre de toda soberba, livre de toda prepotência, livre de todo egocentrismo, livre de querer que no final de contar a tua experiência venham os aplausos e os elogios. Se há a tendência no teu coração ainda, quando eu falo no teu é de um ser humano, não é no teu em si. Se há a tendência no teu coração ainda de querer que as pessoas reconheçam a experiência que você teve com Deus, é melhor ainda que você não conte. É melhor ainda que você não
exteriorize essa experiência. Olha só que poderoso é isso, queridos. Gênesis 9, 21 diz assim: Noé era, né, um cultivador e plantou uma vinha. Olha isso. Noé era cultivador, plantou uma vinha. Se embebedou e ficou nu dentro da sua tenda. Você conhece essa passagem? Noé, ele foi usado por Deus, construiu a arca, salvou em Deus, né? Era um homem que achava graça diante dos olhos de Deus, conhecia a graça redentora do Senhor, e ele foi instrumento de Deus para preservar a humanidade. E aí o que acontece? Quando acaba todo o dilúvio, ele desce da arca, Deus faz uma aliança com ele através do arco de Deus, né? Que aparece normalmente quando está chovendo e fazendo sol, aquele arco colorido, bonito, chamado na Bíblia de arco de Deus. E aí o que acontece? Noé planta uma vinha e ele se embebeda. E aí o filho mais novo dele, pai de Canaã, Cã, o vê e conta para os seus irmãos, né? Toma uma atitude de desonra em relação ao pai. Os outros irmãos vêm, vão lá, cobrem o pai com honra, sem olhar a nudez do pai. E ali, quando Noé acorda, o que acontece? Ele fica sabendo o que Cã fez. E num acesso de fúria, ele amaldiçoa Cã. Ok? Agora, olhando assim, a gente fala, desonrou o pai, por isso foi amaldiçoado. Esse é um lado da história. Mas e o lado de Noé? Veja que Noé ficou exposto por causa da sua embriaguez. E não soube lidar com as suas fraquezas. Isso mostra uma característica soberba na vida de Noé. Noé era um homem que achou graça diante dos olhos de Deus, mas não era um homem perfeito. Ok? Queridos, a embriaguez, ela nos expõe. Ela expõe as nossas fraquezas. E o soberbo, ele não sabe lidar com as suas fraquezas. Cristãos, anotem isso, cristãos que têm resquícios de soberba, não administram com sabedoria a exposição das suas fraquezas. Cristão que tem resquícios de soberba, não administra com sabedoria a exposição das suas fraquezas. Você quer conhecer alguma pessoa que ainda tem resquício de soberba? É só ver quando alguma fraqueza dela aparece. Como é que ela reage? Como é que ela reage diante de uma falha? Como é que uma falha que é exposta? Como é que ela reage diante de uma fraqueza quando é exposta? A fraqueza dela apareceu, a reação dela mostra se ela ainda é soberba ou não. A soberba, queridos, ela é uma embriaguez espiritual. Ela é uma embriaguez espiritual, queridos, que tira completamente as faculdades, a consciência mental, emocional e principalmente espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Isso já é comprovado cientificamente, que um copo americano de cerveja, queridos, cerveja, que é uma bebida fermentada, não é nem as destiladas, que tem maior incidência alcoólica. Vou até... isso, não administra com sabedoria a exposição de suas fraquezas, ok? Não é que administre com sabedoria a sua fraqueza, é a exposição, é quando a fraqueza é exposta, né? Olha isso aqui, um copo americano de cerveja, teor alcoólico médio que a cerveja tem, cientificamente já tira todos os reflexos da pessoa. Isso é comprovado. Já tira um copo. Estou falando que o cara tomou uma garrafa, um copo. Se tira os reflexos naturais, você consegue imaginar
os reflexos espirituais, sendo que o plano espiritual é muito mais sensível do que o plano físico. As pessoas acham que a Bíblia, a igreja, o pastor quer proibir alguém de beber, bebe, não bebe, fica uma discussão, desculpa, fútil, em relação ao que bebe, o que não bebe. Eu bebo, mas eu bebo vinho, eu não bebo vinho, eu bebo um copo de vinho, eu não bebo vinho. Jesus bebia, Jesus não bebia. Ah, meu Deus do céu, quanta perda de tempo. Quanta perda de tempo. A pergunta é, o quanto eu quero estar ligado ao Espírito de Deus. O quanto eu quero estar... Ó, quem quer descer? Estava no meu colo desde o começo, ó. Agora vai descer, pediu para descer. O quanto eu quero estar ligado, conectado à essência pura do Espírito. Se um copo de cerveja tira reflexos naturais, quanto mais discernimento espiritual. Agora, o que nós estamos falando aqui é de uma embriaguez muito mais perigosa que existe, que é a soberba. Que é a soberba, queridos. A soberba, ela tira completamente o entendimento da realidade na vida de uma pessoa. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes estamos expondo uma experiência espiritual, trazendo para um contexto totalmente pessoal a glória, o êxito dessa experiência. Ok? Por isso Paulo, preste bem atenção. Por isso Paulo, ele leva 14 anos para expor uma das maiores experiências que a Bíblia relata com Deus. 14 anos. Eu quero mostrar o quanto a soberba ela é perigosa. Tudo isso, queridos, nós estamos estudando para chegar no espinho da carne. Olha isso. Olha isso. Tudo para chegar no espinho da carne. Abra sua Bíblia, porque agora talvez você não conheça essa história. Não é uma história tão divulgada, mas é muito poderosa. Abra sua Bíblia em 1 Reis, versículo 20, de 10 em diante. Nós vamos ler de 10 em diante. Na verdade, o capítulo 20 de 1 Reis conta toda essa história, ok? Conta toda essa passagem, mas nós vamos ler só alguns versículos para entender. Então abre aí, primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículos de 10 a 12. Amém? 1 Reis 20, de 10 a 12. Diz assim, ó, eu tenho que ser rápido para dar tempo e você tem que aprender cada vez ser mais rápido para abrir a Bíblia, ok? Tem que acostumar com isso daí. Olha só. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: dizei-lhe, não se gabe quem veste a armadura como aquele quem as tira. Quando Ben-Hadad recebeu essa resposta, ele estava bebendo com os reis de sua colisão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Presta atenção nisso. Ben-Hadad era um rei sírio, que reuniu mais 32 reis para atacar Israel, para guerrear contra Israel. Na verdade, ele não queria guerrear contra Israel, porque ele era amigo de Acabe, que era o rei de Israel nessa época. O rei das tribos do norte, né? A tribo de Israel. Judá e Israel estavam divididos nessa época. E Acabe, ele era amigo de Ben-Hadad. E aí, Ben-Hadad manda uma carta para ele, manda uma mensagem para ele, dizendo assim: olha, me entregue toda a sua prata, todo o seu ouro,
e todas as suas mulheres e crianças, para nós, porque nós queremos que tudo seja nosso, né? E para isso ele estava reunido com um grande exército, mais 32 reis numa coalizão com ele. E aí, Acabe mandou de volta, olha, eu te dou meu ouro, te dou minha prata, mas as mulheres e as crianças, não tá certo isso. Se você quiser, as mulheres, todo o ouro, toda a prata é teu, não tem problema. Ok? Por quê? Porque Acabe meio que vivia em dívida com Ben-Hadad, com a Síria, porque ele se aliançava à Síria em algumas questões. E aí, Ben-Hadad falou assim, não, eu quero tudo. Aí Acabe falou, não vou te dar tudo. Não vou te dar tudo. O que você está pedindo não procede. Aí chega esse momento em que Ben-Hadad diz assim, você não vai me dar tudo? Então eu quero te dizer que não vai sobrar poeira. Não vai ter despojo para os meus exércitos, porque nós vamos acabar com tudo. Nós vamos acabar com tudo. E faz aquela ameaça poderosa. Nessa hora, olha como que Acabe responde, que nós lemos aqui. Não se gabe, ou seja, não conte vantagem quem veste a armadura como aquele quem as tira. Ou seja, quem veste a armadura é quem ainda está indo para a guerra. Quem tira é que já voltou da guerra. E se voltou é porque venceu. Então, o rei Acabe usa aqui um provérbio daquela época para dizer assim, olha, não conta vantagem antes. Não conta vantagem antes da guerra. Não conta vantagem como se você já tivesse vencido a guerra. Mas nessa hora, Ben-Hadad e os outros reis estavam tão certos de que eles iriam vencer aquela guerra, que eles estavam dentro da tenda bebendo. Eles estavam bebendo, eles estavam como que já comemorando. Eles estavam como que já, olha, essa guerra aí tá fácil, estamos 32 exércitos reunidos contra um único, que ainda é um reino dividido, porque Judá e Israel são divididos. Nós vamos vencer isso tranquilamente. Então, a primeira coisa nessa história é que Ben-Hadad foi alertado da soberba. Entenda uma coisa, queridos, nós sempre seremos, por Deus, ainda que Ben-Hadad não era aqui um homem de Deus, era um homem de uma terra pagã, Deus sempre vai nos dar indícios de que nós estamos sendo soberbos. Pode ter certeza disso, Deus sempre vai nos avisar de que nós estamos sendo soberbos. Deus não deixa, principalmente nós que estamos em processo de transformação nele, Ele não vai deixar com que a gente haja com soberbo. Nós só vamos agir com soberbo se nós mesmos quisermos. Ele vai nos avisar, Ele nos dá indício, ok? Então, primeiro, ele foi alertado da soberba. 1 Reis, o versículo 11 diz isso. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado. Diz-lhe, não se gabe quem veste armadura como aquele que as tira. Ok? Ok? Segundo, o soberbo ele não percebe que a guerra já começou. Por quê? Porque ele perde a consciência natural, a realidade natural do que está acontecendo. Olha o versículo 16 desse capítulo que ele diz. Entretanto, o 16 diz assim, e a tropa de Israel partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que lhe eram aliados. Olha isso! Ou seja, ele recebeu a notícia, estava bebendo. Já era meio-dia, as tropas de Israel já haviam avançado e ele, embriagado, continuava bebendo. Ou seja, essa embriaguez, porque aqui fala que ele estava bebendo, lógico, vinho, a bebida da época, mas é uma relação, uma revelação de que a soberba havia feito com que ele estivesse totalmente fora da realidade do que estava acontecendo. E muitas vezes a guerra já começou e o soberbo não percebe. Por isso ele é humilhado.
Por isso o soberbo, por isso que Jesus diz, olha, aquele que se exalta vai ser humilhado. Não é que Deus quer humilhar ninguém. A própria soberba da pessoa a humilha. Faz ela perder a realidade de que a guerra já está acontecendo. De que a situação já está acontecendo, mas ele está lá, totalmente fora da noção. Fora. Então você vê que a tropa partiu. Queridos, e muitas vezes a batalha do nosso dia a dia já começou. E estamos distraídos por causa da soberba. Estamos totalmente numa disfunção intelectual para enfrentar aquilo que estava acontecendo. Ok? Você conhece a... Puxa, não vai dar tempo. A fábula da lebre e da tartaruga? Quem conhece aí? Não vai dar tempo de falar agora, então nós vamos fazer o seguinte. Terminando aqui, eu vou gravar um vídeo contando essa fábula da lebre e da tartaruga lá no grupo do Telegram. Eu vou postar lá para vocês porque ela deixa claro. Ela deixa muito claro essa questão aqui da soberba que leva a uma distração quando a situação já está acontecendo. Quando a situação já está como está acontecendo, amém? A maioria conhece, mas eu vou gravar para vocês lá. Mas é essa história aí. É essa história. Quando a gente se acha melhor, quando a gente acha que já sabe, quando a gente acha que pode tudo, é aí que nós estamos no caminho da derrota. É aí que nós estamos no caminho da perda. Então, primeiro, aqui, através Ben Haddad, né, que representa essa embriaguez espiritual da soberba. Ele foi alertado e não percebeu. Segundo, a guerra já tinha começado e ele não percebeu. Terceiro, aí o que acontece? Israel vai lá e pum, detona os caras e ele foge. Israel vence a primeira batalha nas montanhas e ele foge. Mas sabe o que acontece? Terceiro, o soberbo sempre arruma um argumento para esconder a sua falha. Sempre arruma um argumento para esconder a sua fraqueza. Olha o que 1 Reis 20, 23, o versículo 23 diz. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, da Síria, lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses de montanha. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se o combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Olha isso. Porque Ben Haddad vai consultar os conselheiros e eles falam assim, não, sabe por que eles venceram? Porque o Deus deles, que dá vitória, é só na montanha. O Deus deles não sabe, os deuses, né? Eles falavam os deuses, não sabe lutar nas planícies. Se a gente lutar nas planícies, a gente vai vencer. A gente vai vencer. Sabe por quê? Porque o soberbo sempre arruma um argumento para esconder as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas. Ele não admite. Ele não aceita. Ele se comporta, o comportamento dele se expõe quando a fraqueza aparece. Então o que acontece? Aqui eles falam assim, vamos lutar na planície. Sabe qual foi o resultado? Lutaram na planície e perderam de novo. Perderam de novo, queridos. Porque soberba traz uma derrota atrás da outra. A soberba é algo que precisa ser completamente retirado de nós. E muitas vezes nós ainda temos resquícios de soberba e não percebemos isso. Não percebemos isso, queridos. Olha Noé, foi usado por Deus. Foi um grande homem de Deus. A marca de Noé, depois ainda dito, é como alguém totalmente sujeito à vontade de Deus, mas que o resquício, se ainda existir, na hora aparece. Na hora a embriaguez aparece. E nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? E aí, queridos, eles perderam de novo, agora nas planícies. Mas Ben Haddad continuou vivo. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá tentar se passar por humilde. O soberbo, queridos, quarto, só se passa de humilde
para conseguir benefícios próprios, enquanto o humilde, ele é humilde. Olha isso. O soberbo só se passa de humilde para conseguir benefícios próprios. 1 Reis 31, versículo 31. Então, os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Olha isso. Como eles viram que perdeu na montanha, perdeu na planície, o que eles falaram? Vamos agora, vestido de saco de pano, de cordas no pescoço, vamos lá humildemente. Humildemente. Queridos, o soberbo ele só se passa por humilde buscando um benefício próprio. O humilde ele já é humilde. Ok? Entenda isso, queridos. Paulo sabia que a sua total transformação estava ligada a um tempo de amadurecimento pessoal e renúncia completa. Queridos, nós precisamos ter consciência de quais são os resquícios do nosso velho homem que ainda pode nos impedir de experimentarmos o cabode do Senhor. A glória de Deus. Porque a questão de Deus, queridos, a questão de Deus para nós não é termos uma experiência. É vivermos de experiências. Ok? Paulo ele sabia que sua transformação total estava ligada a um tempo de amadurecimento pessoal e renúncia completa. Uma reflexão que nós precisamos ter aqui através dessa aula é o seguinte. Olha isso. Qual é o real motivo quando nós compartilhamos algo? É uma reflexão. Por que é que nós compartilhamos um testemunho? Qual é o real motivo lá dentro de nós? Não é? É realmente glorificar a Deus? Será que no fundo ainda não existe um desejo de sermos notados, de que Deus também fala conosco, de que Deus também nos usa, de que Deus também Ele pode nos levar a experiências? Queridos, as tuas experiências, vou falar algo, na maioria das vezes, as tuas experiências com Deus são para você. Deus te deu aquela experiência para você. Aquela experiência é para ministrar você. É para falar contigo. É para mudar a tua essência. É para mudar a tua história. Algumas vão acontecer a oportunidade da gente poder compartilhar. Mas a maioria diz respeito a nós. A uma mudança pessoal. A uma mudança interna, ok? E a palavra nos alerta o tempo todo a respeito disso. Segundo 2 Coríntios 11:30 diz assim: se portanto devo me orgulhar, é aquele Paulo que falava assim, ó, na carne eu sou melhor, entre os jovens eu era o maior. Esse apóstolo Paulo, daqui a pouco ele escreve assim, ó, se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Quer ver onde? O que Deus está falando aqui? Nós só temos mais 1 minuto, eu não sei quanto tempo nós temos mais, eu tenho mais uma coisa para falar. Você quer ver aonde? Você hoje, presta atenção, você hoje compartilha mais as experiências que você tem com Deus de algo que você conquistou, ou você compartilha mais as experiências que você tem com Deus de algo que Deus lhe corrigiu? Quais experiências você tem compartilhado mais? Porque é o que está falando aqui, 2 Coríntios 11:30. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza.
Qual é a que a gente tem compartilhado mais? A gente tem compartilhado mais o testemunho da cura, da prosperidade, da libertação, da palavra de impacto? Ou você tem compartilhado as experiências do que Deus tem mudado na sua fraqueza? Encerrando agora com essa reflexão, em 3, 2, 1.